Existe uma mentira confortável que atravessa gerações. A mentira de que a escravidão terminou quando as correntes caíram. Mas correntes quebradas não fazem barulho. E talvez por isso, quase ninguém tenha ouvido o grito que veio depois. Quantas histórias precisam ser silenciadas para que uma nação se convença de que foi justa? Quantas vidas precisam ser apagadas para que o passado pareça menos cruel? Se você acredita que a escravidão acabou com uma assinatura, com uma lei ou com um gesto de bondade, este vídeo vai te incomodar. E talvez esse incômodo seja necessário. Se você valoriza histórias que não aparecem nos livros, se acredita que memória também é resistência. Já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. O que você nunca te contaram sobre a escravidão? Porque este espaço existe exatamente para isso, para ouvir o que foi calado. A escravidão não começa com correntes, ela começa com a desumanização. Antes de um corpo ser preso, uma narrativa precisa ser construída. A ideia de que alguém vale menos, de que alguém pode ser comprado, vendido separado da própria família, explorado até o limite da vida. Durante séculos, milhões de pessoas foram transformadas em números, mercadorias, força bruta sem rosto. O tráfico de africanos não foi um acidente da história. Foi um sistema econômico planejado, lucrativo e global. Reinos europeus enriqueceram. Elites locais se consolidaram. Fortunas nasceram do sangue, do suor e do silêncio imposto. E enquanto navios cruzavam o oceano, carregando corpos amontoados, o mundo aprendia a normalizar o horror. Nos porões escuros onde o ar faltava e a esperança também, morriam nomes, línguas, culturas inteiras. Cada pessoa arrancada de sua terra deixava para trás uma história que não seria escrita. E as que sobreviviam chegavam a um novo mundo onde não eram vistas como gente. Eram vistas como ferramentas. A escravidão se infiltrava em tudo. Na economia, sustentando plantações, minas, cidades inteiras. Na política, moldando leis que protegiam os donos e puniam os cativos. Na religião, distorcida para justificar o injustificável. E na sociedade, ensinando que a violência podia ser rotina, desde que fosse contra os mesmos corpos de sempre. Mas mesmo cercada por correntes, a humanidade nunca foi totalmente apagada. Resistir nem sempre foi gritar. Muitas vezes foi sobreviver. Foi preservar um canto em silêncio. Foi passar uma história adiante escondida. Foi sabotar, fugir, lutar quando possível. Foi formar quilombos. Comunidades inteiras erguidas contra a lógica da submissão. A resistência existiu. Sempre existiu. E se você quiser conhecer histórias específicas dessas revoltas, dessas fugas e dessas lideranças esquecidas, há outros vídeos aqui no canal que aprofundam exatamente isso. Porque nenhuma dessas lutas foi pequena. A ideia de que a escravidão terminou por benevolência é uma das maiores farsas já contadas. A liberdade não foi um presente. Foi uma conquista arrancada com dor, medo e conflito. Pressões internas, revoltas, resistência constante e mudanças econômicas tornaram o sistema insustentável. Não foi empatia, foi interesse. E quando a abolição finalmente veio, ela veio incompleta, sem reparação, sem inclusão, sem terra, sem educação. As correntes foram quebradas, mas o chão foi retirado sob os pés. Milhões de pessoas foram lançadas à própria sorte, em um mundo que nunca as enxergou como iguais. É por isso que o silêncio depois da escravidão é tão ensurdecedor, porque ele não é vazio. Ele é cheio de desigualdade, exclusão e violência estrutural. O passado não passou, ele se reorganizou. As marcas estão nos números, no acesso desigual à educação, na violência que escolhe sempre os mesmos alvos, no encarceramento em massa, na pobreza que se herda. Tudo isso não é coincidência, é consequência. E talvez a parte mais cruel dessa história seja o apagamento. A tentativa constante de reescrever o passado como algo distante, resolvido, superado. Como se falar sobre escravidão fosse insistir em uma ferida que deveria estar fechada, mas feridas ignoradas infeccionam. Se essa reflexão faz sentido para você, vale continuar explorando os outros documentários do canal. Cada vídeo aprofunda uma camada desse passado que ainda ecoa no presente. Correntes quebradas não fazem barulho, mas o silêncio que vem depois molda gerações inteiras. Enquanto não ouvirmos as histórias que foram caladas, continuaremos repetindo estruturas que fingimos não ver. Lembrar não é viver no passado. Lembrar é impedir que ele se repita com novos nomes,
e novas desculpas. A memória é um ato político e contar histórias é uma forma de resistência. Se este vídeo te fez refletir, se te fez questionar o que te ensinaram, compartilhe. Leve essa discussão adiante, porque enquanto houver silêncio, haverá correntes invisíveis. E se você chegou até aqui, talvez também esteja tentando construir algo. Contar histórias, editar vídeos, dar voz ao que importa. Se você quer aprender edição e transformar ideias em narrativas que impactam pessoas, há um curso recomendado aqui. O link está na descrição. Aprender também é uma forma de quebrar correntes. Porque quando histórias são bem contadas, o silêncio deixa de vencer. Porque quando histórias são bem contadas, o silêncio deixa de vencer. Ele recua, ele perde espaço, ele já não consegue fingir que nunca existiu nada ali. Contar uma história é iluminar um canto escuro da memória coletiva. É dizer que aquelas vidas importaram, que ainda importam. Durante muito tempo, ensinaram que o passado deveria ser esquecido para que o país seguisse em frente. Mas seguir em frente, sem olhar para trás, nunca significou avançar. Significou tropeçar nas mesmas estruturas, repetir os mesmos erros, apenas com novas roupas e novos discursos. A escravidão não foi apenas um sistema econômico extinto. Ela foi uma mentalidade plantada, uma lógica de hierarquia, de desumanização seletiva, de normalização da desigualdade. E essa lógica não desaparece sozinha. Ela se transforma, se adapta, se disfarça de meritocracia, de acaso de sempre foi assim. Quando alguém diz que o passado ficou para trás, geralmente é porque não carrega o peso dele nos ombros, porque nunca precisou sentir na pele as consequências do apagamento. O silêncio para alguns é confortável, para outros é sufocante. E é exatamente por isso que lembrar é tão incômodo. Porque lembrar exige responsabilidade, exige reconhecer que a história não foi neutra, que ela teve vencedores e perdedores, e que muitos dos privilégios de hoje nasceram da exclusão de ontem. Cada nome que não foi registrado, cada família separada, cada corpo explorado até o limite. Nada disso desapareceu no tempo. Essas histórias continuam ecoando nas margens da sociedade, nas estatísticas, nos olhares desviados, nas oportunidades negadas. A resistência nunca foi apenas armada. Ela sempre foi também cultural, simbólica, silenciosa. Foi sobreviver quando tudo conspirava contra. Foi ensinar um filho a ter orgulho de quem é, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Foi manter viva uma memória que insistiam em apagar. E talvez você esteja se perguntando qual é o seu papel nisso tudo. O papel de quem vive hoje, longe das correntes físicas, mas cercado por heranças invisíveis. O papel começa no reconhecimento, continua na escuta e se fortalece na ação. A história não pede culpa, ela pede consciência. Não pede que o passado seja revivido, mas que seja compreendido. Porque só assim o presente pode ser transformado. Se você chegou até aqui, é porque escolheu não virar o rosto. Escolheu ouvir e ouvir. Em um mundo construído sobre o silêncio já é um ato poderoso. Compartilhar esse vídeo é ampliar essa escuta. É romper mais uma camada do apagamento. Existem muitas outras histórias que ainda precisam ser contadas. Revoltas esquecidas, personagens apagados, lutas que nunca chegaram aos livros didáticos. E este canal existe para isso, para continuar abrindo espaço onde antes só havia silêncio. Correntes quebradas não fazem barulho, mas a ausência do barulho não significa ausência de dor. Significa apenas que alguém decidiu não ouvir. E toda vez que uma história é contada, alguém decide ouvir pela primeira vez. Se você acredita que contar histórias pode mudar consciências, então talvez também queira aprender a contá-las da melhor forma possível. Edição não é apenas técnica, é ritmo, emoção, intenção. É transformar imagens e palavras em impacto real. Se você quer aprender edição de vídeos e usar isso para criar narrativas que prendem, emocionam e fazem as pessoas refletirem, há um curso recomendado aqui. O link está na descrição. Aprender é uma forma de amplificar vozes que sempre foram ignoradas. Porque enquanto histórias continuarem sendo contadas, o silêncio nunca terá a última palavra.